Lígia Franklin de Oliveira, coordenadora da Terra de Rudá, vindo conversar hoje sobre mais um assunto daqueles que eu vou descobrindo ou considerando importantes, né, de terem uma clareza maior, né, para as pessoas, para um grupo de pessoas. Então, a conversa hoje é dirigida para mulheres jovens, especialmente, eu acho, né? Mas não só para elas, também para homens, né? Mas eu digo que está dirigida especialmente para mulheres jovens, porque esse assunto toca de forma mais abrangente os 3 corpos das mulheres, o espiritual, o emocional e o físico, e várias áreas da vida delas, mas evidentemente também toca os homens jovens. Além do mais, toda mulher mais velha e todo homem mais velho conhece mulheres e homens jovens, e pode ser que essa conversa seja útil, possa inspirar alguma coisa em que a gente contribua, né, com o pessoal mais jovem também. E eu pensei de fazer essa conversa por causa disso, né? Bom, a conversa é sobre gravidez, é sobre se ter ou não se ter filho, gente. Né? E eu vivo repetindo que não existe, em primeiro lugar, nenhuma lei universal que afirme que uma mulher só pode ser feliz nessa vida se ela for mãe. Né? Não existe isso, absolutamente. Né? Para uma mulher, para ser realizada e feliz, ela tem que ser mãe. Não é? Apenas essa decisão, como todas as outras na nossa vida, eu acho que necessitam ser o mais consciente possível. E é disso que eu venho conversar, porque ultimamente muitas mulheres jovens têm me procurado, né, com essa angústia, na verdade, né? Essa decisão, ela tem que ser livre dos medos, das culpas da própria pessoa, né? E mulheres são assaltadas muito frequentemente, né, pelo grande medo de não poderem, não terem capacidade de serem uma boa mãe, em primeiro lugar. Né? Então, tem uma importância enorme a gente perceber se a decisão de não ter filhos, por exemplo, de não ter, né, se parte de dentro daquela mulher, né, como um desejo genuíno de viver a criatividade dela de outras formas, porque a nossa criatividade também é uma maternagem, né, é uma forma de maternagem, né, ou se aquela decisão de não ter filhos biológicos, mesmo adotados, nasce desse medo de não ser uma boa mãe, que vai tomando uma proporção impeditiva enorme, né? E induz aquela escolha. Em primeiro lugar, eu acho que é porque, eu acho que o que eu queria falar, eu acho que é legal que mulheres, principalmente quando é o primeiro filho, né, a primeira gestação, tenham esse medo, né? O medo de não conseguir ser aquela mãe que ela deseja ser para aquele filho, medo das mudanças que aquela situação vai trazer para a vida dela. E afinal, essa mesmo é uma experiência, né, enorme, porque ela vai mobilizar toda a nossa vida e por toda a nossa vida, né? Mobiliza naquele momento, né, a gravidez inteira, o parto, a gestação e depois a vida inteira também. Então, daí a importância do assunto, né, gente? Então, o que é fundamental a gente saber, eu acho, é que esse medo de não ser uma mãe maravilhosa, ele é natural num primeiro momento. Faz parte de tudo que é novo. Toda vez que a gente experimenta o novo, tem um frio na barriga, porque a gente não conhece aquilo ainda. A gente vai precisar viver para saber se a gente sabe lidar ou não, e se não souber, vai ter que buscar ajuda e aprendizados, né, para lidar. Mas é muito natural. Então, não ter esse medo é que, né, pode ser que a pessoa esteja não fazendo um contato com ela mais profundo. Né? Pode ser. Tudo nesse território pode ser, não é um taxativo. Mas é muito natural, né? E esse medo, ele tem uma função, na verdade. Ele tem a função de ajudar a gente a acertar mais. Porque a gente preocupado com aquilo fica mais atento.
né? Ficar mais ligada, né? Então, só que ele não pode ser tão grande que ele fique impeditivo. Por isso que a gente está conversando, né? Depois, além de saber que esse medo é natural, é super importante a gente saber que nós vamos errar como mãe, sim, e os pais vão errar também. Por quê? Mães, pais e filhos estão num processo de aprendizado ao viverem juntos. Isso é inerente à vida, não tem como, né, a gente escapar disso. E todo aprendizado inclui a possibilidade do erro, não tem como. Eu considero, inclusive, né, vocês veem, a casa dos filhos no mapa astral é a casa 5, que é a casa do amor e é também a casa da própria criatividade. Então, não tem como a gente desenvolver a nossa criatividade se não houver um erro e a gente aprender com aquilo e a gente continuar. Então, quando a gente pensa, né, ai, que mãe que eu vou poder ser, ou quando, né, eu já fui, né, de 3, agora eu já estou sendo avó, mas, enfim, as mulheres que estão passando por isso gera uma angústia enorme, né, o importante é que a gente se prepare para durante o exercício da maternagem, e na verdade isso vira exercício para viver a vida como um todo, sermos muito sinceras e verdadeiras com os nossos filhos e, na verdade, com todo mundo, né? E nós termos um trabalho ativo, contínuo, de ampliação da nossa consciência, como eu sempre digo. Porque daí a gente se dá conta das coisas. E aí, tudo caminha bem. Filhos, pessoal, não precisam de mães deusas, de jeito nenhum. Precisam de mães humanas e sinceras, mães que acertam, que erram, que pedem perdão e que agradecem, para que eles também possam viver isso tudo, para que eles também aprendam que do erro a gente pode transformar o erro em aprendizado, em acerto, e que é assim que a gente cresce. Então, é importantíssimo a gente saber disso para não ficar numa idealização do nosso próprio papel, porque a gente vai se frustrar se a gente não se der autorização de errar, mas não errar porque a gente se largou por aí, porque a gente não se interessou em se conhecer, porque a gente não se interessou em conhecer aquele filho ou aquela filha, mas porque aconteceu, isso faz parte, e aí a gente se refaz. E se refaz diante dos filhos também. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é amor acontecendo de verdade. E não a idealização do amor também. Bom, o que eu queria falar mais para vocês? No geral, o medo da maternidade é mais acentuado em mulheres que são filhas de mães com quem possui uma relação muito difícil, dolorida, e que ainda não foi totalmente integrada ou curada. Isso é uma condição que, né, aparece com muita frequência. Essas relações difíceis, na verdade, gente, elas costumam gerar, por parte da filha, muita raiva da mãe, né? E é uma raiva que precisa ser compreendida e trabalhada, porque essa raiva passa por diversas etapas. E muitas vezes, para o processo daquela filha crescer, ela vai precisar ficar com raiva mesmo daquela mãe, para ela poder se diferenciar dela durante um primeiro período. Mas isso exige um trabalho emocional, psicológico, né? E aí o que acontece? Raiva da mãe na nossa sociedade patriarcal ainda, né? Que ainda estamos nesse trabalho difícil, né? O que acontece com isso? Nessa sociedade patriarcal, ela trata as mulheres de maneira desqualificadora e trata muito mal, enquanto mulheres como companheiras, como parceiras, né, de vida, mas, no geral, aspira-se à santificação e o endeusamento da mãe completamente idealizados, né? O que torna essa situação muito difícil, porque uma filha, então, com raiva da mãe, né, ela está desenvolvendo um pecado terrível, isso no nível emocional, psíquico, né? Isso imprime na nossa psique essa sensação que determina o desenvolvimento de uma culpa muito grande, que muitas vezes é consciente, outras vezes não é.
Às vezes é inconsciente, às vezes é semi-consciente, a pessoa se dá conta e daqui a pouco não percebe que ela está sendo impulsionada pelas culpas. Como eu sempre falo aqui, né? As culpas dão pra gente a sensação de inconsciente que a gente não merece viver bem, não merece se realizar. Ai, o que aconteceu aqui? Tava acabando a minha gravação, parou tudo. Oi, pessoal. Que maluquice. Eu não mexi em nada e de repente tudo sumiu. Aff, que coisa mais doida. Deixa eu até fechar aqui a minha porta que eu abri para ver se eu mudava de lugar. Mas de repente é como se tivesse desligado a câmera. E entendi, peraí. Agora vocês estão vendo e ouvindo? Eu já ia até parar, porque a gravação vai ficar com um buraco no mundo, no meio. Será? Alguém consegue me responder? Se está me ouvindo também bem, por favor? Oi? Se colocar aí escrito... Ah, tá bom. Então, vamos continuar aqui, né? Então, estava falando da culpa, né? Das filhas que têm uma relação difícil com a mãe e acabam tendo uma raiva que faz parte de um processo, mas que precisa ser essa raiva trabalhada, elaborada, integrada, dentro do processo todo da pessoa se libertar dessa situação de dificuldade com a mãe, para que não gere uma culpa inconsciente, porque essa culpa vai também, como consequência, se desdobrar em movimentos como se a pessoa tivesse que pagar esse pecado. E pagar esse pecado significa ela não poder se realizar. Além do medo que, no geral, essas mulheres têm de repetirem o padrão que ela viveu com a mãe, né? Daquilo ser a repetição desse padrão difícil, doloroso, sofrido, não é? E que realmente, se a gente não se cuida, existe o risco da gente repetir, se a gente não curar todo o processo, né, relacionado com aquela situação da mãe que a gente sabe, né? Então, nessas situações, né, em que mulheres têm uma relação difícil
com a situação da mãe, que ainda isso está uma ferida aberta, vai se somar, a tendência a se somar dentro dessa mulher, medo e culpa em relação à maternidade, né? E aí, nesses casos, a mulher jovem acaba escolhendo, gente, né, não ter filhos em nome, geralmente atualmente em nome de uma liberdade, de poder viver a vida livre, da liberdade dela. Só que no fundo, nessa situação, quem escolheu foi o medo e a culpa, né? Logo, ela não está vivendo uma escolha livre de fato, né? Então, quando se está diante, né, desse impasse, devo ter ou não devo ter filhos, né? Hoje em dia existe aí ainda os recursos, né, médicos de congelamento de óvulos e tudo, né? O que eu preciso dizer, né, e compartilhar com vocês, né? Quando uma pessoa está nessa situação, uma mulher, né, e às vezes é o casal, é a mulher e o homem, né, às vezes o próprio homem também sozinho, né, se debruce sobre o seu lado de dentro, muito fortemente, exatamente para identificar quem está fazendo essa escolha para a tua vida, né? O medo, ou a culpa, ou o desejo genuíno, né, da alma dessa pessoa. Se for preciso, procura ajuda terapêutica, porque esse é um assunto, pessoal, muito, muito importante na vida de qualquer pessoa, principalmente das mulheres. Isso determina, eu acho que, experiências e marcas. E é preciso sabermos sempre, né? Não é só nesse assunto, sempre, né? Que não é só em relação à maternidade, mas em relação a tudo na nossa vida, inclusive a maternidade, a gente precisa saber quem escolhe em nós, né? Mas nesse assunto é uma coisa muito importante, porque tem uma questão biológica também que acaba determinando o encerramento dessa possibilidade, a não ser que seja, né, uma maternidade que se vive por adoção, que também é uma coisa que eu considero maravilhosa, ou às vezes, né, uma mulher se casa com um homem que já tem filhos e a relação que ela estabelece com esses filhos que são dele passa a ser uma maternagem verdadeira para ela. Tudo isso é possível nesse espectro. Mas a questão da gravidez biológica e até a escolha dessa maternidade, porque se uma mulher está enrolada com esses medos e essas culpas, ela vai ter dificuldade de exercer o tipo de maternagem possível que ela pode ter em relação aos filhos do marido, por exemplo, que, claro, vão continuar tendo a sua mãe, né? Mesmo que a mãe deles tenha até falecido, vão ter. Mas existe uma maternagem a ser vivida e muito preciosa, e muito linda também, muito inspiradora nesses casos. Mas tudo isso, né, precisa passar por um processo esse, né, de escolhas conscientes, né, na nossa vida. E assuntos importantes desses precisam muitíssimo, né? Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa saber, que eu repito, eu vou repetir mais uma vez aqui, é que aquilo que é decidido pelas feridas da alma, dos nossos medos e culpas, não nos levam à realização nem a de ninguém, nem de mulheres, nem de homens. O que realiza o ser humano são as escolhas mediadas, né, pelo desejo genuíno da nossa alma, né, por aquilo que a gente pode se chamar então de consciência mesmo, que não está detonado, misturado, né, com essas questões emocionais não resolvidas. Então, esse assunto da maternidade tem me chegado com muita frequência nos últimos meses, eu acho, desse ano. Eu acho que quando as coisas vão chegando assim em número, é uma sinalização que a gente precisa conversar mais sobre ela. E aí, eu queria muito trazer essa conversa aqui para vocês. O tema é muito rico, sim, é muito profundo e é muito importante, né? E o simples fato da gente começar a tocar nele faz com que as pessoas que precisam comecem a levantar os véus e poderem ir até muito mais profundamente, de forma muito mais ampla, para chegar, né, na sua escolha verdadeira. E eu vou gravar
essa live, mas eu não tenho ideia de como é que ficou ali aquele espaço de tempo que tudo fechou aqui de repente, né? Não é a primeira vez que isso acontece, eu acho que eu moro numa zona rural que às vezes a transmissão fica meio atrapalhada das coisas, assim, mas eu espero que fique esse intervalo e que depois continue normalmente, como a gente conseguiu fazer. E é assim que é a vida. A gente vai ultrapassando os obstáculos que chegam quando a gente quer chegar no lugar. E aí eu vou gravar, e se por acaso tiver algum problema, eu repito tudo de novo, como eu já fiz em outras vezes, que deu aí uma parada inesperada. Não é? Repito com gosto, com prazer, porque o interesse é a gente compartilhar ao máximo, né, nossas reflexões, para que isso vá reverberando e vá ajudando outras pessoas, né, gente? E aí agradecer muito a companhia, muito mesmo. Mandar um beijo, desejar um restante de semana iluminado, bom? E qualquer hora a gente volta para bater papo aqui, tá bom?